Os quatro cavaleiros do Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, versículos 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. A interpretação do cavaleiro no cavalo branco como representante do anticristo ou de falsos ensinamentos é uma perspectiva teológica específica e uma das muitas maneiras pelas quais os estudiosos e teólogos analisam o Apocalipse. Vamos explorar mais profundamente essa interpretação. Cavaleiro no cavalo branco. Falsos ensinos. A ideia de que o cavaleiro do cavalo branco representa falsos ensinamentos baseia-se na ausência de flechas em seu arco. Em muitas culturas e simbologias, um arco representa poder, influência ou autoridade. No entanto, a ausência de flechas sugere que esse cavaleiro possui a forma de autoridade, mas não a substância ou a verdade por trás dela. Isso pode ser interpretado como alguém que proclama falsos ensinamentos em um contexto religioso, buscando influenciar e enganar as pessoas. Uma coroa dada a ele. A menção de que uma coroa é dada ao cavaleiro pode ser interpretada como um símbolo de autoridade ou liderança que é concedido a esse indivíduo. Medo versus fé. Como mencionado, a interpretação ressalta a diferença entre o medo e a fé. Os ensinamentos precisos de Deus, de acordo com essa interpretação, não devem inspirar medo nas pessoas, mas sim fé e confiança. A ideia é que falsos mestres podem usar eventos como pandemias para promover o medo e a incerteza, em vez de promover a verdadeira mensagem de amor e esperança do Evangelho. É importante lembrar que a interpretação do Apocalipse, incluindo os quatro cavaleiros, é altamente simbólica e sujeita a diversas interpretações. O entendimento de passagens apocalípticas pode variar entre diferentes tradições religiosas e grupos teológicos. Portanto, essa interpretação específica reflete uma perspectiva particular, e não é a única maneira de entender o significado do cavaleiro no cavalo branco. Além disso, é fundamental discutir interpretações teológicas com líderes religiosos, estudiosos e membros da comunidade de fé, para obter uma compreensão completa das diferentes visões sobre o Apocalipse e seu simbolismo. O cavalo vermelho. A interpretação do cavaleiro no cavalo vermelho como representante da guerra e conflito é uma das interpretações mais comuns e amplamente aceitas entre estudiosos e teólogos do Apocalipse. Vamos explorar mais profundamente essa interpretação. Apocalipse capítulo 6, versículos 3 e 4. E, havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aoés e outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Cavaleiro no cavalo vermelho, guerra, conflito. A passagem menciona que quando o segundo selo é aberto, um cavalo vermelho fogo sai, simbolizando guerra e conflito. A cor vermelha muitas vezes é associada à violência e derramamento de sangue. A presença do cavaleiro e da grande espada enfatiza a ideia de que ele é um agente de destruição e conflito. Tirar a paz da terra. A expressão tirar a paz da terra representa a interrupção da paz e da estabilidade. Isso pode ser interpretado como uma referência a conflitos e guerras que perturbam a harmonia social e global. Guerras e conflitos têm sido uma parte significativa da história da humanidade e têm causado sofrimento generalizado. Conflitos na vida cotidiana. Além das guerras físicas, essa interpretação também sugere que o cavaleiro no cavalo vermelho simboliza conflitos e divisões que ocorrem nas relações humanas cotidianas. Isso pode incluir disputas familiares, tensões sociais, divisões políticas e outros tipos de conflitos interpessoais. Aplicação espiritual. Além da interpretação literal, muitas interpretações espirituais também são derivadas dessa passagem. Elas podem se concentrar em conflitos internos, como as lutas espirituais e emocionais que as pessoas enfrentam em suas vidas. Isso pode incluir batalhas contra vícios, raiva, ódio e outros sentimentos destrutivos. Em resumo, o cavaleiro no cavalo vermelho é uma representação simbólica da guerra e do conflito, tanto em um contexto global quanto em aspectos mais pessoais e espirituais. Essa passagem do Apocalipse
serve como um lembrete das consequências prejudiciais da guerra e do conflito e da importância da paz e da reconciliação. É importante lembrar que a interpretação do Apocalipse pode variar entre diferentes tradições religiosas e grupos teológicos, mas a representação do cavaleiro vermelho como símbolo de conflito é amplamente reconhecida. O cavalo preto, Apocalipse capítulo 6, versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. O estudo do cavaleiro no cavalo preto é fascinante e revelador. Vamos explorar com mais detalhes essa interpretação. Cavaleiro no cavalo preto. Fome, falta. A abertura do terceiro selo revela um cavalo preto, e o cavaleiro que o monta está segurando uma balança. Esta imagem é interpretada como um símbolo de fome e escassez. O fato de o cavaleiro ter uma balança na mão sugere que a escassez está relacionada ao comércio e ao controle de alimentos e recursos. A balança, representando o comércio. A presença da balança simboliza o comércio desonesto e a exploração econômica. Isso pode ser entendido como uma referência a sistemas econômicos corruptos que resultam em desigualdade e falta de recursos básicos para as pessoas. Em outras palavras, o cavaleiro no cavalo preto representa não apenas a fome literal, mas também a injustiça econômica. Os preços dos alimentos. A voz que vem dos 4 seres viventes menciona preços específicos dos alimentos, indicando que o trigo e a cevada serão vendidos a preços exorbitantes, enquanto o azeite e o vinho não serão danificados. Esses detalhes ressaltam ainda mais a ideia de escassez e dificuldades econômicas que afetarão as pessoas. Aplicação espiritual. Além da interpretação literal, essa passagem também pode ter uma aplicação espiritual. Pode representar a fome e a sede espiritual que as pessoas experimentam quando estão afastadas de Deus. Assim como as pessoas podem sofrer fisicamente devido à falta de comida, também podem sofrer espiritualmente devido à falta de uma conexão significativa com o divino. A mensagem de esperança. Apesar do cenário sombrio apresentado pelo cavaleiro no cavalo preto, é importante notar que o livro do Apocalipse contém uma mensagem subjacente de esperança. As dificuldades e tribulações são parte do caminho espiritual, mas também são uma chamada à perseverança e à busca de Deus em meio às provações. Em resumo, o cavaleiro no cavalo preto simboliza fome, escassez e injustiça econômica, tanto no sentido literal quanto no espiritual. Essa passagem enfatiza a importância da justiça social e econômica, bem como da busca espiritual em tempos difíceis. É uma lembrança de que, mesmo diante das adversidades, a fé e a busca por um relacionamento com Deus podem trazer esperança e superação. O cavalo verde pálido, Apocalipse capítulo 6, versículos 6 ao 8. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Cavaleiro no cavalo verde pálido, doença e morte. A interpretação do 4º cavaleiro montado em um cavalo verde pálido, como representante da doença e da morte, é uma imagem poderosa e sombria. Vamos aprofundar essa interpretação. Em muitas Bíblias está escrito que o cavalo é amarelo, mas no original é verde pálido. A cor verde pálida. A escolha da cor verde pálido, que na tradução grega é chloros, é altamente significativa. O verde é frequentemente associado à vida e à saúde, enquanto o verde pálido ou amarelado é uma representação visual de algo em deterioração. Portanto, o cavalo verde pálido simboliza a morte que se infiltra na vida, um contraste vívido entre a vitalidade e a decadência. O nome daquele que estava sentado, Morte. O próprio nome do cavaleiro, Morte, deixa claro o seu propósito. Ele é o portador da morte física e espiritual, e sua presença indica uma época de grande sofrimento e perda. Poder sobre 1/4 da terra. A passagem menciona que esse cavaleiro tem poder sobre 1/4 da terra. Isso pode ser interpretado como uma representação das muitas formas de doenças e morte que afetam a humanidade,
tanto física quanto espiritualmente. Essas aflições podem incluir doenças graves, pandemias, conflitos e tragédias que tiram vidas. Métodos de morte. A passagem descreve diferentes métodos de morte associados a esse cavaleiro: a espada, a fome, a morte e os animais da terra. Esses métodos podem ser entendidos como formas diversas e amplas de aflição e sofrimento que podem acometer as pessoas em várias situações e épocas. Sinais do fim dos tempos. Essa interpretação dos 4 cavaleiros do Apocalipse está relacionada aos sinais do fim dos tempos descritos na Bíblia. Embora esses sinais sejam sombrios e perturbadores, eles também carregam uma mensagem espiritual importante. Eles são um alerta para a humanidade sobre os desafios e provações que podem surgir, mas também sobre a necessidade de fé, perseverança e confiança em Deus para superá-los. Em última análise, essa interpretação destaca a importância de buscar Deus em tempos de doença, sofrimento e morte, confiando em sua orientação e conforto. Esses sinais sombrios também podem servir como um lembrete da necessidade de amor, compaixão e solidariedade em tempos de crise, buscando aliviar o sofrimento daqueles que estão afetados por essas adversidades. Esses 4 cavaleiros já estão atuando no mundo, mas o povo de Deus tem as armas espirituais para combatê-los. Lembre que enquanto tinha morte no Egito, no acampamento do povo de Israel tinha vida. O cristão está no mundo, mas não pertence a ele. Espero que esse estudo tenha edificado sua vida. Não esqueça de compartilhar essa mensagem. Se você deseja ajudar a manter esse canal, as informações para doações estão na descrição e nos comentários. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.